Bom, vamos falar hoje sobre um dos filmes mais gigantescos e, ao mesmo tempo, mais complicados da história do cinema. E O Vento Levou. É uma obra que vive nesse lugar estranho, é uma obra-prima técnica, sem dúvida, mas também é um problema cultural e tanto. E aí fica a pergunta, né? Como é que um clássico que tanta gente ama acaba virando uma controvérsia tão grande nos dias de hoje? O filme tem essa reputação super dividida e a gente vai mergulhar a fundo para entender o porquê. E essa discussão não é só teórica, não. Em 2020, a coisa ficou bem séria, quando a HBO Max tirou o filme do ar, mesmo que temporariamente. Isso, claro, gerou um debate gigantesco no mundo todo e jogou uma luz nova sobre o legado complicado do filme. Certo, então vamos começar a desvendar essa história. Para entender o problema, primeiro a gente precisa entender o tamanho, a escala monumental desse filme. Só assim dá para sacar porque reavaliar essa obra é algo tão importante hoje em dia. Porque, olha, a influência cultural de O Vento Levou é difícil até de medir. Não foi só mais um filme que passou no cinema, foi um verdadeiro evento. Ele literalmente moldou por décadas a forma como o mundo inteiro via o sul dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana. Tá, mas antes de entrar na polêmica, vamos entender o lado obra-prima da coisa. O que faz esse filme ser considerado, do ponto de vista técnico e artístico, uma das maiores realizações da história do cinema? Dá uma olhada nesse número, 3,44 bilhões de dólares. É absurdo. Se a gente ajustar pela inflação, O Vento Levou é, até hoje, o filme que mais arrecadou dinheiro na história. Ninguém nunca chegou perto. É um sucesso comercial que simplesmente não tem comparação. E os números continuam impressionando. Mais de 202 milhões de ingressos vendidos só nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, a população do país na época era de 130 milhões de pessoas. Quer dizer, é como se todo mundo tivesse visto o filme e mais um pouco. E claro, todo esse sucesso foi coroado com uma montanha de Oscars. E quem estava por trás de toda essa grandiosidade? Um cara chamado David O. Selznick. Ele era o produtor. E a palavra para descrevê-lo é obcecado. O perfeccionismo dele era lendário. Foram 2 anos só de pré-produção, com ele metendo o dedo em absolutamente tudo, do roteiro até o último detalhe do figurino. A missão dele era levar a escala épica do livro para a tela, custe o que custar. E essa obsessão se vê aqui, no design de produção. O trabalho do William Cameron Menzies foi tão, mas tão fundamental, que ele é quase um coautor do filme. Ele criou, olha só, 1.500 aquarelas que funcionaram como um verdadeiro roteiro visual. Cada desenho ditava o enquadramento, a cor, o clima da cena. É por isso que o filme parece tão coeso, mesmo tendo passado por vários diretores. E não vamos esquecer da tecnologia. Filmar em Technicolor naquela época era uma loucura, uma verdadeira proeza técnica. A câmera era um trambolho gigante e precisava de tanta luz, mas tanta luz, que a temperatura no set de filmagem ficava insuportável. Mas o resultado foram aquelas cores vibrantes, super saturadas que viraram a marca registrada do filme. Certo. Até aqui a gente falou da obra-prima. Agora a gente vira a chave completamente, porque por trás de toda essa perfeição técnica existe uma ideologia muito, mas muito problemática. Vamos entender que mito é esse que O Vento Levou ajudou a fabricar. Esse mito tem nome, é a causa perdida. Basicamente, é uma ideologia que tenta reescrever a história da Guerra Civil. Ela pinta o Sul Confederado como uma sociedade nobre, quase idílica, que foi destruída injustamente. E, o mais grave, ela minimiza ou até ignora o papel central da escravidão. E o filme? Bom, o filme é talvez o maior e mais eficiente veículo de propaganda que essa ideia já teve. E a gente vê essa fabricação do mito de forma muito clara aqui. No livro original, a famosa fazenda Tara é descrita como uma casa simples, funcional, de tijolos, nada demais. Mas o que Hollywood fez? Transformou Tara numa mansão imponente com aquelas colunas brancas gigantescas. Eles criaram a imagem de um sul que nunca existiu de verdade, mas que acabou virando a imagem do sul na cabeça de todo mundo. E aqui está o ponto central do problema. O filme passa um pano, ele higieniza a história da escravidão. Os personagens negros são mostrados como estereótipos. Tem a Mami, que é a serva leal e feliz, e a Percy, que serve de alívio cômico por ser supostamente inepta. Essa visão não só apaga a brutalidade e a violência do sistema escravagista, como também reforça caricaturas raciais muito nocivas. E aí a gente chega no impasse, né? Como é que a gente lida com isso? De um lado, uma obra-prima técnica, inegável.
Do outro, a propagação de um mito perigoso. É nesse conflito que o legado do filme fica tão, mas tão complicado. Mas no meio de toda essa complicação, acontece um momento realmente histórico. Em 1940, Hattie McDaniel, que interpretou a Mami, se tornou a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar. Foi um marco, uma barreira gigantesca sendo quebrada em Hollywood. Só que essa vitória é o resumo perfeito do paradoxo de "e o vento levou". Por causa das leis de segregação, a Hattie McDaniel foi proibida de ir na estreia do próprio filme em Atlanta. E na noite do Oscar, a noite em que ela fez história, ela foi obrigada a sentar numa mesa separada, no fundo do salão. Uma conquista histórica, manchada por uma humilhação profunda. Então, o conflito é basicamente este. Aquela visão de mundo do filme que trata a escravidão como algo quase normal e romantiza a confederação, hoje é vista claramente como negacionismo histórico. Aqueles estereótipos de personagens negros, que na época talvez passassem despercebidos por muitos, hoje são analisados como o que realmente são, caricaturas desumanizantes. E é por isso que a gente volta lá para o começo, para a decisão da HBO Max. Em vez de censurar, de apagar o filme da história, a solução foi outra: recontextualizar. Hoje, quem vai assistir ao filme na plataforma primeiro vê uma introdução, um aviso que explica o contexto histórico, as representações problemáticas e o papel do filme na promoção da tal causa perdida. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. No fim das contas, E o Vento Levou é um retrato fiel dos Estados Unidos de 1860? Ou será que ele é, na verdade, um retrato muito mais fiel da América de 1930, a América que o criou, uma América que era capaz de um brilhantismo técnico incrível, mas que ao mesmo tempo estava mergulhada num racismo sistêmico? Talvez o grande valor do filme hoje seja esse: funcionar como um espelho do seu próprio tempo.